Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou falar sobre um santo chamado Santo André Avelino. Santo André Avelino ele viveu entre os anos 1521 a 1608. Santo André Avelino, ele logo muito cedo, ele não se chamava André Avelino, né? Ele se chamava Lancelot Avelino. Esse nome André se deu a ele porque ele ingressou logo muito cedo. Sua família, uma família muito religiosa, sempre o levava para as coisas de Deus. E ele muito cedo ele ingressou numa ordem chamada Ordem dos Teatatina, uma ordem cristã chamada Teatatina. E lá ele recebeu o nome de André. Aí ficou o nome Santo André Avelino. A história dele conta que desde muito cedo ele sempre foi apaixonado pela cruz de Cristo. Sempre foi apaixonado pela cruz de Cristo. A história dele conta que ele sofria muito. Ele sofria demais porque teve algumas lesões no corpo. Durante sua vida ele teve algumas lesões no corpo. E essas lesões aconteciam de uma hora para outra no seu corpo. E ele, com essas lesões, ele sofria muita dor. Mas a história também conta que ele jamais reclamava. Sempre fiel a Deus, sempre agradecendo a Deus. E ele se tornou padre, né? E no último dia de sua vida, no último dia de vida dele, ele subiu para rezar a missa, né? Seu último dia de suspiro, aos 81 anos, ele ainda ia rezar a missa. Santo André, durante toda a sua vida, Santo André, ele sempre foi um santo que sofreu demais. Ele não tinha, em nenhum instante na sua vida, ele parava de sofrer. A palavra de Deus, a sua história também conta que ele rezava 6 horas por dia. 6 horas por dia ele rezava. E também fala que no último dia de sua vida, quando ele foi rezar a missa, ele não conseguiu. Quando ele começou a rezar a missa, ele não conseguiu, ele caiu. Aí as pessoas pegaram ele e colocaram ele sobre um colchão de palha. E a história fala que quando ele se contorcia de dor em cima desse colchão para morrer, diz que o demônio apareceu em uma forma visível e tentava levar ele. O demônio tentava sugar as suas almas. E os irmãos fiéis e amigos dele ali, em uma reunião começaram a rezar. E eles ali rezando, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, clamando Deus e pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Fala que de um relance Nossa Senhora apareceu e ordenou que o demônio saísse. Nossa Senhora apareceu e ordenou que o demônio saísse. E a história conta que o demônio saiu. Naquele momento o demônio saiu. E fala que quando o demônio saiu, Santo André começou a ir desfalecendo, né? E no seu desfalecer ele começou a sorrir. Ele olhava para a imagem de Nossa Senhora e começava a sorrir. E a história conta que ele era um sorriso tão gentil que como se fosse um sorriso de agradecimento de ter tirado o demônio dali e colocado ele para ir para junto do Pai. Para finalizar, disse que naquele momento que ele caiu, ele estava tendo um derrame. E nesse derrame, Nossa Senhora chegou, né? Nossa Senhora se apresentou para ele e foi libertando ele de todos os seus pecados. E disse que Nossa Senhora, naquele momento, Nossa Senhora, como se ela tivesse encomendado, como se ela tivesse levado ele para junto do Pai. A fidelidade de Santo André durante toda a sua vida, todo o seu sofrimento se entregado a Cristo, fez com que Nossa Senhora levasse ele para junto do Pai. O demônio queria levar ele na hora da sua morte. O demônio já estava preparado para levar ele. Mas Nossa Senhora chegou, expulsou o demônio e levou ele para junto do Pai. Santo André, rogai por nós.
Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.